a presença de todos. Desejamos que as palestras aqui expostas sejam proveitosas e que contribuam com o desenvolvimento do nosso Pampa. Sem mais delongas, damos início às palestras da oficina desta tarde. E, inicialmente, convidamos o palestrante Eduardo Sanches, consultor da Stonex, para proferir a sua palestra intitulada Perspectivas para o Mercado da Soja. Eduardo, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Estava conversando com o Júlio ali, eu já fiz palestra dentro de silo de armazém, mas é a primeira vez numa pista de remate. Então, interessante, ficou bem legal, um ambiente bacana e que tenha bastante interação entre todos nós, né? Primeiramente, só me apresentar, eu estou há 16 anos na Stonex, é uma empresa norte-americana que presta consultoria em gestão de risco para cooperativas, cerealistas, indústrias de esmagamento de soja e produtores rurais no mundo inteiro. No Brasil nós temos 13 escritórios aqui em diversas regiões do país, 2 aqui no Rio Grande do Sul, um em Passo Fundo e em Pelotas, o David, que trabalha conosco, está aqui. E a nossa função não é adivinhar mercado, ninguém sabe, não existe guru de mercado, ninguém sabe para onde o preço vai. A nossa função é trazer gestão de risco. E como é que se faz gestão de risco? Através de ferramentas de proteção. Essas ferramentas são acessíveis muitas vezes para produtores rurais também, mas o mercado como um todo acaba tendo acesso a isso, através de proteção na Bolsa de Chicago. Então eu pretendo ser simples nas minhas explicações, porque como é que se avalia o mercado e como é que se toma a decisão? A gente tem que olhar para fundamentos: oferta, demanda, política e clima. Eu vejo que tem bastante gente aqui, estudantes, depois acho que o professor vai fazer algumas perguntas para vocês, então preste atenção. Oferta, demanda, política e clima é o que dita preço. E além disso tem um quinto detalhe, que é a posição especulativa, fundos de investimento. Aquele cara que nunca viu soja na vida, vou comprar porque eu acho que vai subir, vou vender porque eu acho que vai cair. Esse participante é extremamente importante e ele está sendo importante nessa semana. Eu não sei quem acompanha, Chicago explodiu, os preços em Chicago subindo bastante. Nós vamos falar aqui em cima do porquê que está acontecendo isso. Porém, a minha soja não sobe. Pode ver que o preço não está subindo. E tem um porquê. Dentro dessa análise que eu quero fazer com vocês, tem um motivo dessa soja não estar subindo. Então, ninguém vai sair daqui como saiu em janeiro do ano passado, né, Júlio? Retrasado, desculpa. De novo, eu não gosto de falar de preço, mas a tempestade do ano retrasado era tão perfeita que eu falei, num bate-papo que a gente fez, falei, cara, a gente vai ver soja 200 ainda. Eu não vejo soja 200, tá, esse ano, então tá muito diferente o cenário. Eu não vou falar de preço, aquele ano estava mais simples de tentar sentir um pouco o cheiro do mercado e falar alguma coisa. Então, agradecer também a 300 pelo convite, né, de estar possibilitando a minha vinda até aqui. Então, vamos adiante. Qual que é o momento atual? Tá? Desculpa se eu fico na frente de alguém, mas eu não tenho muito para onde ir aqui. Então, momento atual, junho, julho, pleno plantio da safra norte-americana, colheita da safra brasileira, uma colheita não só da safra brasileira, mas da América do Sul, onde a gente teve uma Argentina com problemas seríssimos. Nós tivemos um Brasil com uma safra gigantesca. De novo, a gente não pode olhar para o nosso umbigo aqui, que foi um ano sofrido, principalmente no norte do estado. Região de Passo Fundo, onde eu fico, sofreu bastante também, mas se a gente pegar a região das Missões foi horrível. Tá? Mas se nós olharmos como um todo, foi uma oferta adequada ainda na América do Sul. Só que o mundo não está olhando mais para isso. Nós vamos ver daqui a pouquinho. O mundo começa agora a migrar para os Estados Unidos. O famoso mercado climático. Todo mundo aí que acompanha Instagram, WhatsApp, etc. Agora só se fala do mercado climático. O famoso weather market em inglês. Isso aí deveria começar quando acontecer? Em julho. Historicamente, o mercado climático começa a ter pressão em meados de julho. Ele começou antecipado esse ano. Por que é importante ficar ligado nisso? Chicago está começando a ganhar força em cima de uma expectativa de problemas de clima norte-americano. Nós já vamos ver daqui a pouco isso. Soja foi a 180, 170, 160, 150 e começou a cair em cima de uma safra da Argentina que tinha problemas. Ela teve problema. Quando se concretizou o problema, o preço caiu. Mas por quê? Vamos tentar dar resposta para isso.
Então, senhores e senhoras, o mercado vive de expectativas e realidades. Às vezes é melhor a gente travar nosso custo de produção, comprometendo uma soja futura, fazendo uma relação de troca. Já estou pensando em 2024, tá? Às vezes é melhor a gente tomar alguma atitude em cima da expectativa. Pode ser que a realidade que tu queira, em termos de preço, não é aquela realidade que o mercado acredita que vai acontecer no mundo. Então vamos adiante aqui. E eu vou ter, isso aqui é bem chique esse mouse aqui, eu vou tentar utilizá-lo, tá? O que está acontecendo agora, e se a gente pegar um foco aqui bem nesse ciclo que se encerra em 2023, nós temos uma recomposição de estoques. Se nós pegarmos no passado, chegava ali em meados de final de agosto, porque agosto, tá? Queira ou não, qualquer notícia no mercado de soja se baseia em cima de dados, principalmente do Departamento de Agricultura norte-americano. Ah, esses gringos fazem isso de propósito para o preço cair, para o preço subir. Não interessa, o mercado confia no número do Departamento de Agricultura americano, famoso USDA. E o ano agrícola americano, ele se encerra em 31 de agosto e começa em 1º de setembro. Então tudo que eu falar aqui vai ser muito em cima de dados do Departamento de Agricultura norte-americano e também dados nossos como empresa. Qual que é a fotografia hoje que o USDA divulgou no seu relatório mensal? O último foi agora no início de junho. E ele mostra que o quê? No ciclo 23, a gente tem um superávit de produção de soja de 5 milhões de toneladas. O que acontecia nos últimos anos? Nós tivemos anos, obviamente tivemos lá 17 milhões de toneladas sobrando, mas olha, se a gente pegar em 2020, 2021 já foi mais apertado um pouco, 2022 não tinha tanta soja disponível no mundo, não sobrava tanta soja porque nós tivemos problemas de produção. E isso realmente pesava em preço, e pesava em preço principalmente no curto prazo. E aí o que acontecia? Ninguém queria fazer lote futuro, né? E não fez isso nos últimos anos, com uma certa razão, porque eu vendia soja, chegava na safra, o preço estava melhor. Né? Cachorro picado por cobra tem meio de linguiça, aquela bela ditado. Então ninguém fazia nada. Né? Não dá para discutir muito, o pessoal tem razão, só que essa realidade está mudando. E já mudou esse ano. Por que ela começa a mudar? Porque daqui para frente, olha a expectativa do próprio Departamento de Agricultura norte-americano. Para o ciclo 2024, expectativa, isso não é realidade. O que eu mostrei anteriormente é a realidade, e a gente está sentindo na veia agora em termos de preço. Já vou falar o porquê desse preço está onde está. Mas a expectativa hoje do Departamento de Agricultura norte-americano é que no ciclo 24, que termina lá em 31 de agosto de 2024, cedo pra caramba, mas a expectativa, teremos um superávit de produção, né, o que se produz, o que se consome de 24 milhões de toneladas, é muita soja. Fica muito adequada à tabela de oferta e demanda global, então eu como consumidor de soja, trade em China, diga-se de passagem, não preciso colocar prêmio suficiente para comprar o produto. Putz, agora o cara complicou, o que é o tal do prêmio? Vamos lá, para quem não acompanha isso no dia a dia, soja em reais por saca é formado por 3 componentes, Chicago, dólar e prêmio. Chicago ninguém domina, faz o que a hora que quiser, dólar, idem. Prêmio, de onde surge o prêmio? O que é esse prêmio? Prêmio é o apetite da demanda. Se eu quero no açougue comprar picanha e tem 10 pessoas atrás de mim e tem 5 picanha para 10, o preço vai subir. Se tem 20 picanha para 10 pessoas, o preço vai cair porque o açougueiro tem que vender. O prêmio é isso. E hoje não tem o porquê colocar prêmio no mercado, tanto que o prêmio está negativo pra caramba, porque tem uma oferta suficiente de soja. Então, vamos tentar entender daqui para frente por que aconteceu essa recomposição dos estoques globais. Se a gente pegar ali no ciclo 22, nós tivemos uma safra brasileira que era pequena, etc. Não foi tão grande, obviamente, mas uma Argentina com uma safra normal, uma safra paraguai que quebrou bastante também. Então, naquele ciclo de 2022 para 2023, Mato Grosso do Sul sofreu, Paraná sofreu, Rio Grande do Sul sofreu, e depois o Paraguai junto. Então, além de Chicago ter subido, os prêmios também deram uma forçada bastante. Tinha um ágio muito grande em relação à Bolsa de Chicago. No ciclo 23, que
termina agora, em 31 de agosto, mesmo com a quebra da Argentina, que foi gigantesca, 25 milhões de toneladas, eles colheram, expectativa de colher 48, 52, enfim, quebrou bastante. Olha a safra que o Brasil colheu. E esse é o número do USDA, tá? Nós como empresa, para nós a safra é quase 158 milhões. A safra é maior que 156. Mas não vou entrar nesse detalhe agora. Olha o Paraguai, uma recomposição da safra paraguaia. Então, mesmo com quebra na Argentina, nós tivemos o quê? Uma recomposição no estoque do ano de 2022 para 2023 de 175 para 190, vai 15 milhões de toneladas, é isso? 15 milhões de toneladas. É suficiente. É tão suficiente que a trading, o comprador, não precisa colocar prêmio suficiente para comprar produto, porque tem muita soja disponível no Brasil. Nós já vamos olhar isso. Aonde que é a minha preocupação? E por que eu quero que vocês se preocupem também? Porque se aquilo que está ali do meu lado esquerdo, do lado direito de vocês, se concretizar, eu acho difícil, diga de passagem, porque os americanos começaram com o pé esquerdo, mas enfim. Mas se aquilo se concretizar, o que vai acontecer com o preço de soja? Aí eu não estou falando de prêmio, nem estou falando de Chicago, tá? Mas o que pode acontecer com o preço de soja em reais por saco no ciclo 2024, no momento onde vocês estão fazendo o seu custo de produção? Então fica essa semente plantada para a gente cuidar. Como é que vai ser o ciclo 2024 daqui para frente? Para a gente fazer muito bem a conta de relação de troca ou custeio para o ciclo do ano que vem. Então, indo adiante, aonde que mora o perigo? Eu nem ia colocar esse gráfico aqui, mas eu achei interessante, esse slide, mas achei interessante colocar principalmente para aquela pizza do lado esquerdo meu, aqui direito de vocês. Todo esse volume de soja, toda aquela oferta global, Brasil, Estados Unidos e Paraguai, lógico, a China produz uma coisinha também, outros países, todo aquele volume fica na mão de um país. 60% quase da demanda global está na mão de um país. E a gente estava até conversando aqui antes, e se esses caras resolvem comprar menos? Complica. Vai comprar menos? É mais difícil. Eles não têm para onde expandir área. Se ele planta muita soja, não planta milho, tem que comprar milho. Na verdade, a China tem que comprar milho e soja de nós, não vou entrar nesse detalhe. Mas é muito importante ficar atento ao apetite desses caras, porque qualquer movimentação, qualquer sinalização de que ele vai tirar um pouco o pé do Brasil e eu vou esperar um pouco para comprar, o prêmio com o apetite da demanda derrete. É o que está acontecendo exatamente agora. Acabei de falar e vai ser, acho que, meu último slide. Chicago explodiu nessa semana, mais de $1 por bushel, isso aí dá quase, já estou me antecipando o que eu ia falar, mas tudo bem. Já vai, subiu $1 por bushel e 40 centavos, isso aí dá R$15 por saco, que a Bolsa de Chicago subiu em uma semana. O preço da soja subiu isso? Não subiu. E nem vai subir isso. Porque o prêmio em contrapartida e o dólar derreteram. Então, a demanda não está com fome suficiente, com apetite suficiente para pagar preço pelo produto. Bom, agora é o seguinte, eu acabei de dizer que prêmio é o apetite da demanda. Eu quero que vocês pensem comigo, vamos tentar raciocinar se o tal do prêmio, já que é o apetite da demanda, tem espaço para subir de agora em diante, porque se o prêmio subir e Chicago ficar fortalecido, como aconteceu esses dias, opa, aí o preço da soja pode subir. Concordo? Isso pode acontecer, realmente pode. Mas para o prêmio subir, a gente precisa que a demanda siga com um apetite moderado do jeito que ela está, só que a gente precisa mostrar para ela, o mercado precisa mostrar para ela, que se ela não pagar prêmio, ela não vai ter um produto. Vocês devem estar cansados de ouvir isso aqui, ó. Eu sempre falo, o WhatsApp é bom, tem bastante informação boa, mas cuidado com o que te falam. Porque muitas vezes aparece, não vendo tua soja, não vendo seu produto, porque tu tem o produto na mão, o chinês vai ter que pagar prêmio para levantar esse produto. O tamanho da safra brasileira do jeito que foi, e pelo tamanho da safrinha de milho que tem por entrar, onde é que nós vamos colocar tudo aquilo de soja, que ainda tem por comercializar, e tudo de milho que tem por comercializar a partir de julho? Isso me preocupa muito, por isso que eu sou extremamente negativo ou pessimista para prêmio nesses próximos 3 meses. Mas vamos tentar construir esse racional junto. A safra brasileira, e eu não vou olhar mais o número de uso, vou olhar o nosso número, foi de 157 milhões de toneladas. Se eu pegar nossa expectativa como empresa, o Brasil vai exportar 96 milhões e vai consumir 55 milhões de toneladas. O que significa consumir 55 milhões de toneladas?
pegar soja, transformar em farelo e transformar óleo. Farelo, eu acabo exportando metade do volume que é produzido, a outra metade fica no mercado interno para produção de ave, suíno, enfim, ração. Óleo, eu exporto uma fatia, a outra fatia eu produzo biodiesel. Show de bola, biodiesel, por sinal, foi para B12, 12% de biodiesel no diesel. Quanto mais aumentar esse percentual, mais aumentar essa demanda por biodiesel, aumenta a necessidade de produção de soja. Isso é excelente para o produtor. Por sinal, é um caminho cada vez maior o Brasil investir em industrialização do seu produto para a gente ficar menos dependente da China, que é o que os Estados Unidos estão fazendo, tá? Mas onde eu quero chegar aqui? Se eu pegar tudo que foi produzido, mais o que virou de soja do ano passado, se eu pegar o que nós fomos exportar, mais o que for consumido no mercado interno, olha o estoque brasileiro como fica adequado. Tem sobra de soja no mercado interno. Nos últimos anos, a gente não via isso. Ano passado, ano retrasado, essa tabelinha de oferta e demanda, aqui toda essa matemática, ficava com o estoque apertado. Se o estoque é apertado, do Brasil, até que entre o próximo ciclo, que no caso é o ciclo de produção norte-americano, o que a demanda tinha que fazer? Porque se eu tenho que comprar do Brasil, porque o estoque aqui está apertado, se os americanos não produzirem bem, esse preço pode subir. O que isso vai fazer? Fazer com que o prêmio firmasse. Esse ano não está acontecendo exatamente porque o estoque é adequado. Talvez vocês estejam se confundindo com os outros números para a direita, eu não vou mostrar, não vou falar sobre aquilo, porque aqueles são os mesmos dados, só que analisados pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Quando o USDA começa a olhar para o ciclo 24, essa situação é mais complicada ainda, né? Ele já diz que o estoque brasileiro pode quase que dobrar. Então fica um ponto de atenção para preço no ciclo seguinte. Mas vamos adiante aqui, porque senão eu começo a falar e eu não tenho muito tempo, tá? Bom, será que o Brasil vai exportar? Acabei de mostrar, 157,7 a safra, 96 exportação, 55,5 ou 55 consumo do mercado interno. Será que o Brasil vai conseguir exportar 96 milhões de toneladas? Será que vai exportar mais? Se ele exportar mais, show de bola, porque se ele exporta mais que 96, aquele estoque que está em 8 começa a cair para 7,65, pô, para prêmio é excelente, concordo, tomara que isso aconteça. Vai acontecer? Não sei. Fato é que está acelerado. A linha verde mostra que o Brasil está, sim, com um ritmo de exportação forte. Teve um atraso lá atrás, a linha verde começou meio devagar, bum, acelerou. Só que de agora em diante, a gente precisa, que é o que está do lado direito, ali eu não vou ler, mas vocês podem ler, a gente precisa que esse ritmo siga acelerado, para que a gente consiga bater a meta de 96 milhões de toneladas. Aí vocês estão pensando, então eu não vou vender. Eu não vou vender soja, porque se eu seguro e a demanda precisa levar produto, o prêmio vai subir e eu vou vender mais alto. A sua soja vai cair no mercado de qualquer maneira. Porque não vamos olhar só para o Rio Grande do Sul. Paraná teve uma safra gigantesca, Mato Grosso do Sul gigantesca, Mato Grosso gigantesca, e safras recordes mesmo. Goiás, safra recorde. Toda essa soja que entrou, ela tem que ir para exportação e está indo, por isso que aquela linha verde está tão forte. Só que ela vai para exportação independente se o produtor vendeu ou não. Porque quem recebe a soja vai ter que abrir, eu estou olhando o Brasil como um todo, tá, gente? E o mundo pensa assim também. Quem recebe essa soja, ela vai ter que abrir espaço para um milho safrinha, que vai ser gigante a safrinha, acabei de falar, 102 milhões de toneladas. Só o Mato Grosso vai colher 50 milhões de toneladas. Essa soja precisa sair para abrir espaço no milho. Ou o milho precisa sair e a soja fica no armazém. A gente sabe que vai ter que ter um contraponto em uma das duas commodities. Então, daqui para frente, nós vamos ter que monitorar o ritmo de exportação brasileiro. Ele, na nossa opinião, ele vai seguir forte. Tá? Ele deve chegar nos 96 milhões de toneladas. Vai passar? Eu acho difícil. Porque a partir de setembro, outubro, dependendo de como estiver a safra norte-americana, o que o chinês faz? Ele vira a chavinha para o Brasil, não vou colocar prêmio para comprar do Brasil porque começa a ficar caro, e eu mudo para a demanda norte-americana. Tá? Bom, eu acabei de falar que existe uma preocupação com a logística, e logística nada mais é do que um dos principais impactos de deságio do preço ao produtor. Não sei se ficou complicado, mas o que eu estou querendo dizer? O preço deriva do porto.
no porto, sei lá, está R$140. Quanto mais alto o custo logístico, dificuldade de movimentar o grão, entraves logísticos, fila de navio, que é o que está ali atrás. Olha Paranaguá ali. Olha o que aconteceu em Paranaguá. Ainda hoje, tem 40 dias, ali embaixo, a cadeira está na frente, mas tem 40 dias de espera para embarcar um navio em Paranaguá. Todo esse entrave logístico, o Brasil está com um problema de infraestrutura, é uma porcaria, não. Foi feito investimento nos últimos anos nos portos, os portos do Arco Norte, que está ali, ó, Itaqui, Imbituba, Santa Catarina, mas lá para cima, Barcarena, etc. Pode ver que tem menos line-up, que é a palavra correta, menos fila. Os portos do Arco Norte estão escoando soja, está acontecendo isso. Só que se pegar os portos do Sudeste, principalmente Paranaguá, esteve entupido em plena safra e também está entupido. Porque, eu acabei de dizer, Centro-Oeste é uma safra gigantesca, e soja do Mato Grosso Sul, Mato Grosso e Paraná, obviamente, saem para o Paranaguá ainda. E o que isso fez? O que aconteceu, e realmente aconteceu, está acontecendo, na minha opinião, vai acontecer, na nossa opinião como empresa. Soja do Centro-Oeste e do Sudeste está descendo para Rio Grande. Se soja do Centro-Oeste desce para Rio Grande, por que eu sou uma trade e vou colocar prêmio alto em Rio Grande para comprar produto, se eu tenho soja literalmente caindo no meu colo de outros estados? Está acontecendo isso, gente. E deve seguir acontecendo de novo pelo tamanho da safrinha que vem pela frente. Com isso, eu quero olhar para a demanda nossa. Vamos para a nossa realidade. Rio Grande do Sul. Tabela de oferta e demanda gaúcha. Eu vou acelerar porque eu tenho que falar dos Estados Unidos ainda. Safra gaúcha passada. 15 milhões de toneladas. Há quem discorde, vocês estão errados, quebrou mais, quebrou menos, enfim. USDA não mostra especificamente o Rio Grande do Sul, né? Conab mostra, mas nós, como empresa, trabalhamos com uma safra de 15 milhões de toneladas. Aonde que eu tenho preocupação em cima do prêmio? Por que eu estou batendo tanto em prêmio? Porque prêmio se sente o cheiro através de oferta e demanda. Chicago e dólar, não sei onde vai. A gente pode tentar descobrir depois, mas não tem como saber. Se a safra foi de 15, tá? Eu tenho uma exportação de 7,5 milhões de toneladas e uma demanda no mercado interno gaúcho para se produzir biodiesel, farelo, óleo, enfim, de 8 milhões de toneladas. Olha o estoque gaúcho, quanto que sobra de soja aqui no Rio Grande do Sul. Vai, um estoque apertado, concordo. Anos de estoques apertados, o prêmio é positivo, né? Fiquem com isso na cabeça. Anos de estoques altos, o prêmio é debilitado. Então, se o prêmio está 150, $1, se o prêmio é o reflexo do estoque, que tem 1,5 milhão de toneladas sobrando no Rio Grande do Sul esse ano, o prêmio tem que subir aqui, concorda? Discordo. Eu discordo. Por quê? Eu acabei de dizer, está vendo aqueles 7,5 milhões de toneladas que Rio Grande deve exportar? Pelo menos até agora, umas 600 mil toneladas são de soja que não são gaúcha. Soja que veio de outros estados, eu acabei de dizer isso, com registro de exportação. Se é soja que não é gaúcha, pelo menos 600 mil toneladas dá para a gente colocar naquele 1,5 ali, ó. Então já tem sobrando uns 2 milhões de toneladas de soja no Rio Grande do Sul. Na verdade, isso é uma expectativa do que irá sobrar no final do ano para a gente, tá? Então, só para vocês terem uma noção, do lado direito meu que é exportação e do lado esquerdo é o esmagamento. Não quero nem focar no esmagamento porque ele é linear, ele tem uma demanda ativa, mas eu quero focar aqui na exportação. Olha a linha verde. A linha verde esse ano. Mas ela está bem mais forte que a linha vermelha, concordo. A linha vermelha foi aquele ano que quebrou mais ainda a safra gaúcha, talvez no ano passado. Aquele ano que aconteceu, por que soja foi 200 pila, 180? Porque o Brasil como um todo havia quebrado. A gente tinha uma margem de esmagamento gigante. Pegar soja e transformar em farelo e óleo estava dando resultado, principalmente por causa do óleo de soja, que acompanhou a alta do petróleo e de outros óleos no mundo, enfim. Isso acabou fazendo com que uma indústria no mercado local conseguisse pagar mais do que o porto. Subiu soja de Pelotas para Passo Fundo. Aquele ano aconteceu isso. Esse ano a gente não está vendo porque está sobrando produto do mercado interno. Tá? E isso, meus amigos e amigas, pesou nesse cara aqui. Esse é o prêmio. Essa curva é o prêmio. O prêmio tem uma sazonalidade.
eu vou segurar a soja para o segundo semestre porque o prêmio sobe. Tá certo, isso acontece mesmo, mas tem um problema. O prêmio, ele é um ágio ou deságio em relação à Bolsa de Chicago. Não adianta segurar produto se o prêmio vai subir no segundo semestre, sendo que esse prêmio ele acaba sendo precificado em relação à Bolsa. Se eu não protejo a Bolsa, de nada adianta segurar esse produto. Historicamente isso aconteceu. Só que eu acabei de dizer, historicamente, ou pelo menos nos últimos anos, a gente vem sofrendo, ou vinha sofrendo, com uma situação de tabela de oferta e demanda apertada. E hoje o cenário é que essa situação está um pouco mais adequada. Então, minha opinião, ou nossa como empresa, mas eu prefiro falar a minha opinião pessoal. Está vendo essa linha azul, que é o prêmio? Isso é o prêmio em Rio Grande. Tá? Isso aqui a gente atualiza toda quinta-feira. Toda sexta. Hoje à tarde nós vamos atualizar. Ele vai dar mais um tombo. Ele vai dar um tombo porque Chicago subiu demais. E como o comprador não está com tanta fome pelo produto, ele precisa colocar algum deságio para o preço não subir. Então aquilo vai cair. Tá, Eduardo, mas tu acabou de falar que no segundo semestre ele é forte, né? Sim. Então, vai fazer o histórico e a gente vai ver o prêmio lá nas nuvens? Não acredito que vai acontecer isso. Por tudo isso que eu acabei de dizer, na minha opinião, vai ficar igual a linha vermelha ali. Voo de pato. Tenta decolar e não vai. Aconteceu isso em 2019. A safra gaúcha foi grande. O produtor não vendia. O mercado precisava de produto, mas não tinha fome por esse produto. O produtor não vendia, tinha soja no armazém. Mas aí o mercado como um todo teve que abrir espaço para trigo, espaço para milho, safra do ciclo seguinte, espaço para soja no outro ciclo. Essa soja acaba indo para o mercado e ela precisa ir para o mercado. Então a gente acredita que isso possa acontecer no ciclo 2023 agora. Qual que é a nossa salvação? E é ruim desejar o mal dos outros, mas às vezes é necessário. Qual que é a nossa salvação? Um problema na safra norte-americana. Tá? Só que a gente só vai saber daqui para frente. E um ponto que pesa muito ainda é que o produtor não vende. Então isso tudo que eu acabei de falar não é uma realidade do Rio Grande do Sul, que tem estoque, etc. Olha o Mato Grosso. O Mato Grosso é o principal estado em termos de produção. Talvez fique difícil, fique pequenininho de ver, mas o Mato Grosso tem 30% por comercializada a safra. E o produtor lá, ele vendeu bem. E ele colheu bem. Naturalmente, historicamente, o Mato Grosso comercializa antecipado um pouco mais. Então o produtor acabou pegando preços mais altos no Mato Grosso. E lógico, ele colheu uma safra de quase 50 milhões, 40 milhões de soja. Foi gigantesco. Não sentiu na pele o que a gente sentiu aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção, para não me alongar muito, é que o estoque brasileiro, a comercialização brasileira está lenta. São 40% da safra por comercializar. E essa soja está aí disponível no mercado e ela virá para o mercado disponível, sem o comprador fazer força via prêmio, porque a safrinha de milho que vai entrar é gigantesca. Tá bem? Eu vou acelerar, porque senão o meu tempo vai estourar. Eu tenho aí mais meia horinha, né? Depois tem umas perguntas ainda. Mas só para a gente ver como o problema do Brasil é complicado em termos de capacidade estática, e isso pesa na veia no prêmio, porque a gente tem uma safra grande, tem produto, esse produto está vindo para o mercado, esse produto está indo para exportação sem colocar prêmio, mas isso tudo acontece porque a gente não consegue armazenar tudo que a gente produz, infelizmente. Se a gente pegar o que é produzido no Brasil entre soja e milho, que é aquela linha amarela, e a capacidade estática brasileira, a gente só consegue estocar 80% do que é produzido. Isso pesa na veia naquela curva de prêmio que eu mostrei. Aquela curva de prêmio nos Estados Unidos, que é um estado que tu estala o dedo, tem um monte de armazém em volta com asfalto, aquela curva ela não é tão debilitada, ou seja, o preço da soja norte-americana, ela não tem, o prêmio da soja norte-americana, ela não tem um deságio tão grande como acontece aqui no Brasil. Prêmio debilitado é reflexo, além de oferta alta, de déficit ou falta de capacidade logística. Algo que nós, no Rio Grande do Sul, somos beneficiados ainda. Se a gente pegar o Rio Grande do Sul, tem um superávit de capacidade estática frente à produção. Só que olha o Centro-Oeste. Então por que aqui os prêmios não são melhores, já que a gente tem capacidade de estocagem, etc? Porque o que acontece no Centro-Oeste acaba respingando aqui. E é exatamente o que eu acabei de dizer antes.
Está descendo o produto do Centro-Oeste para ser embarcado via Rio Grande. Bom, para encerrar a parte de Brasil, isso aqui é um dado interessantíssimo. E de novo, tá, gente? Nós vamos sair daqui todo mundo torcendo para acontecer alguma coisa nos Estados Unidos, porque eu estou vendo que está todo mundo desanimado aqui. E eu não queria desanimar todo mundo aqui, né, Júlio? Mas eu estou tentando ser realista e espero estar completamente errado e que o preço vá lá para cima. Mas a gente tem que mostrar o que o mercado olha. E o que eu estou falando para vocês aqui, Bung, Cargill, ADM, qualquer trading, qualquer consumidor está olhando isso e analisando dessa maneira. Por que eu vou colocar prêmio se tem todos esses fundamentos? Tá? Mas uma coisa para se olhar, e é extremamente importante, é a tomada da nave-mãe. Quem que é a nave-mãe? China. Sem ela, eu não teria o prêmio que eu tenho, acho que ninguém estaria produzindo o que produz. E a China não está com um apetite tão grande. Isso aqui não é dado oficial de Departamento de Agricultura americano nem nada. É dado de trading, do comprador de soja. O que ele mostra? A linha vermelha, nos próximos meses, quanto que a China pretende comprar ou precisa comprar para atender a capacidades de esmagamento dela. Ela precisa de volume, ela produz muito pouco. Olha a China, isso aqui é um dado desatualizado que a gente recebe mês a mês, não recebemos esse mês ainda. Mas é um dado de 25 de maio. De 22 de maio. Em 22 de maio, um mês atrás, a China já estava comprando soja para o mês de julho. Em maio, ela estava comprando para julho só. Quando a gente atualizar aqui isso, eu tenho certeza do que vai acontecer. O julho já vai estar com a barrinha amarela preenchida e a China já vai estar comprada para agosto uns 50%. Tanto que, se tu levantar preço hoje, os melhores pagamentos, os melhores preços acabam sendo um pouco mais alongados. Porque o prêmio para meses mais na frente está melhor do que no curto prazo, ou deveria estar. A demanda está mais alongada, está mais longo prazo. Então, uma coisa para a gente olhar e que me preocupa é aquele setembro ali. Está em 0%. Já deve estar um pouco mais, porque é desatualizado isso, é de um mês atrás. A China está comprando alguma coisa para setembro? Muito pouco. Só que o que o chinês vai fazer de agora em diante? Ele não vai colocar prêmio para comprar setembro até que se defina a safra americana. Mas o mercado subiu em cima de clima. Lembra? Expectativa e realidade. Hoje a expectativa é que pode ter quebra lá, está um pouco feio. Sim, mas a gente não tem essa realidade ainda. Então é sobre essa realidade que eu quero falar com vocês agora, para a gente ir para o nosso bate-papo final. E tá difícil de enxergar aí, mas vamos lá. Safra americana, a gente tem que começar a pensar no ciclo 2024, que é o que está sendo plantado agora. Queira ou não, Bolsa de Chicago, oferta, demanda, política e clima, ainda reflete muito a realidade do que se acontece nos Estados Unidos. E hoje, a expectativa do Departamento de Agricultura americano é que os gringos colhem uma safra de 122,7 milhões de toneladas. Se ele colhe uma safra de 122,7 milhões de toneladas, não vou nem entrar no resto ali, vai exportar X, vai demandar Y, o mercado começa a monitorar estoque. Lembra? O mercado e a demanda olham para estoque. Se tem pouco estoque, eu pago prêmio para levantar volume, para levantar produto e para fazer com que a oferta venha para o mercado, venha para a demanda. Olha o estoque americano, e vai estar ruim de vocês enxergarem, mas isso aqui melhora. Em cima de uma safra de 122,7 milhões de toneladas, sobra 9 milhões de toneladas nos Estados Unidos. É muito confortável. Tá? Porém, já deve estar falando aí, cara, mas não vai colher, mas nunca é 122,7 porque eles começaram com o pé esquerdo. E eu concordo. Para colher 122,7 milhões de toneladas, os americanos vão colher, de média, 57,7 sacas por hectare. Quantas vezes na história eles colheram isso? Uma. 2017, 58,2. Então, tem que ir tudo muito redondinho para eles conseguirem colher uma safra desse tamanho. Agora só já vai 200 pila, né? O pessoal está pensando. Mas é difícil 200, muito difícil. Só que também é muito difícil eles conseguirem colher aqueles 122,7 milhões de toneladas. E o mercado já começou a precificar isso. Começou a precificar porque em anos de El Niño neutro, agora ela vem falar de clima também, né? Mas vamos tentar dar um pouco de um parâmetro do clima daqui para frente. Em anos de El Niño neutro, nós tivemos um problema sério nos Estados Unidos, que foi a última grande quebra deles. Aquele quadradinho que eu fiz ali, ó, é em 2012. Especificamente, bem ali, ó.
Em 2012 foi um El Niño neutro. Opa, como é que está o El Niño esse ano? Olha aqui, ó. Tá parecido, né? Tá parecido. Em anos de El Niño neutro, ou em um ano que teve El Niño neutro, teve uma quebra significativa no meio oeste norte-americano. E isso fez com que Chicago fosse 18. Agora o pessoal está começando a sorrir um pouco, dar um pouco de esperança. Pode acontecer de novo? Pode acontecer de novo. Só que qual que é o meu sentimento? Eu vou falar um pouco mais de Estados Unidos daqui a pouco. Para a gente ver um fortalecimento alto em Chicago e casar junto com um fortalecimento grande no prêmio, depois de tudo aquilo que eu falei, nós precisamos ter uma quebra muito significativa nos Estados Unidos. Pode acontecer? Pode. Já começaram assim. Começaram um pouco ruim. Então vamos tentar forçar ainda mais um pouco a barra aqui, o olho gordo, para ver se a coisa piora mesmo para eles. Progresso da semeadura. Safra já está plantada, quase 100%. Se a gente pegar aqui 90 e tantos por cento, isso aí já são águas passadas. O que o mercado começa a monitorar agora? Condição da lavoura norte-americana. Toda segunda-feira, essa segunda agora é feriado nos Estados Unidos, por sinal, então esses dados vão sair na terça. Segunda seguinte também é feriado nos Estados Unidos, porque eles antecipam o 4 de julho, então a gente vai ter um delay aí nessas informações. Mas o USDA divulga a condição de lavoura norte-americana, está boa, está ruim, piorou, melhorou. Nos últimos dias, ou nas últimas semanas, desde que eles começaram a divulgar esses dados, a condição de lavoura americana só piorou. Se eu mostrar aqui embaixo, ó, os Estados Unidos têm uma condição de lavouras, todas essas lavouras aqui no meio oeste, com 59% de boa a excelente. A média histórica, ou dos últimos 5 anos, e nos últimos 5 anos não tiveram grandes quebras, é de 70%. A situação deles não está das melhores, realmente. Se eu colocar isso num gráfico, e o 59 está aqui desse ano, ó, realmente está lento. E quem que é aquela linha vermelha ali? O 2012. Então vamos tentar olhar no passado e ver o que aconteceu em 2012 e se isso realmente pode pesar nos Estados Unidos. Hoje o mercado está precificando o que aconteceu em 2012. Eu não vou lembrar de cabeça os números, mas em 2012 o meio oeste americano começou com um problema sério de déficit hídrico, principalmente nas regiões de Illinois, Iowa, Kansas, que são estados-chave na produção norte-americana. Esse déficit era grande em junho, esse déficit seguiu grande, ou seja, falta de chuva em julho e em agosto também. Esse ano está começando com um déficit forte de falta de chuva em junho. Porém, em 2014 foi a mesma história. Junho começou fraco, julho começou a chover, agosto choveu. Então, por que eu estou falando toda essa novela para vocês? Não contem com a sorte ou o azar dos americanos para tomar decisão para fazer seu custeio para 2024. Não vou nem falar da soja, que eu sei que todo mundo tem soja para vender em 2023, né? Mas vamos focar em 2024. Mas fiquem atentos, porque é esse momento agora do famoso mercado climático que pode te dar a oportunidade de pelo menos tentar travar alguma margem para o ciclo do ano que vem. Porque a gente corre o risco de não fazer nada e o preço está pior ainda. Foi o que aconteceu esse ano. Concordo plenamente e sei que a realidade do Rio Grande do Sul é diferente, né? A gente não tem o clima que o Mato Grosso tem, que algumas regiões do Paraná tem, tá? Mas hoje, e isso aqui toda quinta-feira saiu ontem, o mercado também monitora, ele mede o estresse de drought monitor, é o monitor de seca. Ele mede o estresse hídrico nos Estados Unidos. Monitor de seca, literalmente. Tá vendo aquele dado ali embaixo? Ó, 51% do meio oeste americano encontra-se em seca. Semana retrasada estava em 28, semana passada foi para 39 e ontem foi para 51. Não é à toa que Chicago saltou de 12 para 13 assim ao longo dessa semana. É feriado na segunda, não tem pregão. Se chover, a gente sempre brinca, né? Chicago, o mercado sobe de escada, mas desce de elevador. A gente tem que tomar cuidado com isso. E eu tenho dúvidas que se chover e Chicago descer de elevador, se os prêmios vão compensar esse tombo. Acho que do mesmo jeito que a gente viu Chicago subir demais e prêmio compensar para o preço não subir muito, se o clima melhorar lá, eu acredito que o prêmio não vai compensar a queda e o preço pode cair. Pelo menos no curto prazo agora. Tá? Eu vou passar aqui, que senão vou estourar meu tempo, mas aquilo era só para mostrar que os principais estados americanos estão com problema.
Mas indo adiante, e já estou na finaleira aqui para a gente fazer algumas perguntas, eu falei que o mercado é composto de expectativa e realidade, né? Mas oferta, demanda, política, clima e o tal do fundo de investimento. O fundo de investimento é aquele cara que nunca viu soja na vida, fica sentado na frente do computador com um algoritmo maluco, compra... Acabou a bateria. 5 minutos. Não vai nem para perguntar nada. Então vamos lá. Esse cara nunca viu soja na vida, ele compra porque a vai subir, ele vende porque a vai cair. Tá? Esse cara está comprando feito louco. E ele não estava assim. Porque ele começou a olhar tudo que eu olhei agora com vocês, eles também olham isso, e venderam feito louco. Então o fundo é aquele cara que fez com que soja viesse para 120 pila. Sim, só que ele é o cara que fez com que soja fosse 200 também. Então, o papel do fundo de investimento é extremamente importante porque ele traz volatilidade. Volatilidade traz oportunidade, só que também traz risco. Se eu não tiro vantagem dessa volatilidade, eu posso ficar mal vendido ali na frente. Então, vamos ficar atento ao clima norte-americano, porque isso aí vai, sem dúvida alguma, dar um norte do que esses caras vão fazer. E olha o que eles fizeram. Colheu safra brasileira, ó, março, abril, maio, esse cara foi... Isso aqui é em 1.000 contratos na Bolsa de Chicago, tá? Vocês são comprados ou vendidos. Aí há quem diga, então Chicago é só especulação. Não, não é especulação só, mas esses caras fazem que o preço movimente. Então olha como eles liquidaram bastante agora, e agora eles começaram a comprar feito louco. Esse gráfico que a gente vai ver agora, hoje no do dia ele sai, ele vai dar uma estilingada naquela linha vermelha. E eles fizeram exatamente isso aqui. Eu acho que é meu último slide. Tinha dólar, mas não vou nem falar de dólar, que dólar é difícil de falar, então o tempo vai me salvar. Olha isso aqui que aconteceu em uma semana, gente. Do lado direito aqui. Nós estávamos aí na casa dos, sei lá, 11,80, fomos para 13,10. Isso é hoje, antes de começar o bate-papo que eu atualizei. Isso aí significa $1,40 por bushel. $1,40 por bushel equivale a quase R$15 por saco. É aí que eu acredito, e algumas empresas oferecem isso, o Júlio do 300 está aqui, outras empresas também têm essa possibilidade, que o produtor tem a capacidade e tem a ferramenta hoje em dia de fazer uma relação de troca para o ano que vem e fazer uma participação na alta pós-venda, via Bolsa de Chicago. Esse é o segredo do meu negócio? Agora vai bombar porque eu tenho essa ferramenta? Não, não é o segredo. Só que isso custa. É igual um seguro de carro. Muita gente faz seguro de carro, né? Prefere assumir o risco. Só que você só valoriza o seguro quando bate carro. Isso aqui é mais ou menos igual. Vai me custar 2, 3 pila para participar em 10. Só que se eu participo em 10, meu ponto de equilíbrio foi 7, né? Paguei 3, ganhei 10, 7 foi minha participação. Então, quem fez isso, colocou no bolso já? Não. Não colocou no bolso, porque isso seria uma estratégia lá para maio 24. Só que para maio 24... que é onde se precifica a safra para o próximo ciclo, talvez seja interessante fazer alguma coisa. Porque se o preço subir, eu já fiz alguma coisa, vendi, o preço subiu e eu participei nessa alta. E se eu vendi, o preço subiu, mas não fiz isso, pelo menos eu vou vender melhor. Só que se eu não fizer nada e o preço derreter em cima de todos esses fatores que a gente falou. Tá? Rapidamente, então, Estados Unidos, já vou estourar o tempo, né? Rapidamente, Estados Unidos nos próximos dias, atualizei isso agora à tarde também. De 16 a 22, tem expectativa de chuva no miolo do cinturão. De 23 a 29, tem expectativa de chuva no, eles chamam de delta, tá? Que é o sul do cinturão. E se a gente olhar mapas para julho, agosto, tem expectativa na casa de 150 milímetros. Mas para nós mostrava chuva também, né? E sempre falhou. Por que eu estou mostrando isso aqui? Lembra que eu falei que em 2014 começou com o pé esquerdo, igual aconteceu esse ano, e veio a chuva? Se vier essa chuva, como tem algumas previsões, pode ser que o mercado devolva tudo que ele subiu até agora. Tá? Então, para encerrar, eu não vou nem olhar esses slides aqui, porque teria muita coisa para falar. O que eu olharia como produtor nesse momento? Tá? Preço de soja, ele é muito ruim em relação ao ano passado? Ele é. Ele é interessante? Em relação ao ano passado, meu custo de produção hoje não fecha a conta.
Concordo. Quem já vendeu, talvez ficou bem vendido e vai segurar a safra velha. Então o meu foco hoje para vocês seria principalmente em cima de safra nova, gente. Façam a conta da relação de troca, porque os insumos caíram bastante. E uma coisa que eu tenho receio, o meu chão não é fertilizantes, nada, tá? Mas meu receio é que as empresas de fertilizantes talvez estejam aqui, também irão olhar para esse fortalecimento que a gente está vendo em Chicago. A safra americana está para ser definida. Se Chicago começar a subir demais, será que a gente não vai começar, em dólar, será que a gente não vai ver uma correção nos preços de fertilizantes? E pode ser que isso aconteça. Não adianta daí fertilizante subir, que vai pesar no meu custeio, Chicago seguir forte, só que os prêmios seguirem extremamente debilitados, porque a gente tem uma oferta de soja que é extremamente suficiente hoje. E para encerrar, dólar, eu odeio falar de dólar, porque como Chicago, soja, blá blá blá, tem oferta, demanda, política e clima para analisar, dólar é muito difícil. A gente tem basicamente política, mercado interno e mercado externo. Mas, minha opinião, dólar tinha um piso aí na casa dos seus 4,78, graficamente olhando, isso aconteceu. A gente tem o Brasil que deve começar a fazer corte na linha de juros, na taxa de juros. Se o Brasil começar a cortar a taxa de juros, será que nós vamos ver todo aquele apetite de dinheiro entrando aqui, um dinheiro que é especulativo, do mesmo jeito que ele entrou, ele pode sair? Então, será que ele vai continuar entrando todo esse fluxo de dólar no Brasil e fez com que ele desse uma recuada? Eu acredito que, começando a cortar a taxa de juros, e também dependendo do que o Fed, que é o Banco Central norte-americano, fizer, eles devem manter por mais uns 2 meses taxa de juros relativamente alta. Mas a partir do momento que a gente começar corte de juros aqui, e eu ainda acho que a gente vai ter meio que um fuzuê político, eu acho que esse dólar pode voltar a dar uma oportunidade para o produtor. Porém, se o dólar sobe também, o seu custeio pode subir. E hoje a relação de troca é interessante. Então, eu ficaria muito atento a 2024. Não sei se temos tempo para pergunta, tem o meu moderador ali que está de lado, mas eu acho que eu já estourei demais o tempo. Temos 10 minutos? Juliano, tu quer falar alguma coisa ou fazer alguma pergunta? Ou se alguém tiver pergunta, pessoal, esses 10 minutos são para isso, tá? Ninguém vai perguntar para onde vai a soja, o preço final, né? Muito obrigada, Eduardo. O Juliano Corradini, então, vai moderar a tua palestra. Juliano, primeiramente, parabenizar por essa aula que nos desse aqui. Não foi só palestra, foi uma aula. E eu acho que, como tu falaste, adivinhar mercado, o que vai acontecer para cima para baixo, tem tantas variáveis que não tem como prever, né? Tem como explicar o mecanismo, né, para daí tomar as atitudes de se proteger, de se defender, né? E o que a gente viu nessa safra que passou, na safra essa 23, né, é exatamente por nós produtores em geral termos uma visão muito especulativa, não ter se protegido, né, e hoje estamos colhendo amargo ali, né? Fizemos um custo de formação extremamente alto e agora estamos vendendo com preços baixos, né? Mas, como tu colocaste, para a safra que vem, eu acho que tem essa oportunidade, né? Temos os insumos aí bastante em baixa, né? E a relação de troca não está tão ruim, né? Apesar do preço da soja estar baixo, a troca com os insumos não está tão ruim. O ruim foi essa safra que colheu, né? Mas para a próxima, eu acho que tomando essas atitudes de se proteger, eu acho que tem condições de ter uma... Não é mais aquelas rentabilidades que foram, né? Mas pelo menos para tentar se manter no negócio, tentar seguir, eu imagino que sim. Acho que esse recado que tu deixou foi importante, né? Não vamos só ficar olhando a safra essa que nós temos aqui para comercializar, mas sim a próxima, para tentar tomar alguma medida protetiva, né? Acho que esse recado foi bastante interessante. Está aberto para perguntas do público, né? Falando prêmio, Chicago e dólar, se tu pudesse travar o 2 ou os 3 nesse momento, o que tu faria? Deixaria qual em aberto ou travaria os 3? Eu tô pensando safra, tu tem soja dentro de casa ou pensando em 2024? Os dois. Eu pensaria com carinho em Chicago para 2024, porque eu tenho receio de que essa quebra americana, não dá nem falar de quebra, né?
ela não se concretize. Então eu pensaria com carinho maio 24. Se eu fizer meu custeio, eu pensaria com carinho Chicago. Prêmio, apesar de não ser tão otimista como a gente viu ali no gráfico, né, de ser uma curva. Eu vou voltar a curva, porque eu gosto de falar olhando para a coisa, pessoal, e eu tenho um tempinho ainda, né? Se olhar a curva histórica de prêmio, ó, eu acho que dificilmente ela vai fazer essa linha azul, ela vai explodir ali para a gente ver os outros anos. Mas ela deve dar uma... Lembra que eu falei do voo de pato? Eu acho que ela deve dar uma puxada. Eu aguardaria para prêmio. E dólar, sinceramente, não sei. Vai depender de Brasília, vai depender... Vamos lá, se eu fosse viajar, eu compraria dólar agora. Mas como eu não vou viajar, eu não vou comprar dólar. Eu acho que o dólar tem espaço para voltar também. Eu venderia Chicago, aguardaria prêmio e aguardaria dólar. Respondendo sua pergunta diretamente. Ambos, porque eu acredito muito que essa valorização atual foi em cima de uma expectativa do que pode acontecer nos Estados Unidos. Mas a gente não sabe se vai acontecer isso nos Estados Unidos. É o que eu falei, e se aqueles mapas confirmarem se chover? O mercado derrete assim, estalando o dedo. Então eu pensaria com carinho Chicago e deixaria um pouco o prêmio fazer o papel dele. O prêmio, se a gente olhar isso aqui, ele vai fazer isso aqui essa semana, vai cair. Aí depois ele deve começar a dar uma firmada, mesmo porque se o clima americano não seguir melhorando, pode ser que a demanda, China no caso, venha colocar um pouco de prêmio no Brasil para se antecipar uma possível quebra lá. Se quebrar os Estados Unidos, aí eu estou falando em 20 milhões de toneladas, aí esquece que eu falei de prêmio. Aquela linha azul ali, ó, ela vai embora. Porque a demanda vai precisar de produto. Só que nós só vamos ter certeza disso em agosto. Tem muita coisa para acontecer até lá. Ó, temos 6 minutos, hein? Alô, boa tarde, parabéns aí pela explanação e vamos ver se eu consigo interpretar mais ou menos o que tu colocou aí. Eu acho que nós produtores, de modo geral, sempre temos esperança que o preço vai subir. E se não fosse isso, a gente não existiria, né? Então a esperança faz parte do nosso negócio. Mas ao mesmo tempo, sendo realista, pelo que tu falou, pelo que eu entendi, a nossa grande arma para se manter esse bushel alto aí, ou alguma suba, seria a quebra da safra norte-americana. Tá? Bom, também, pelo que tu falou aí, tem muito tempo de recuperação para essa safra americana não quebrar, né? Porque nós mesmos aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve lavouras aqui em fim de janeiro, com 60 dias sem chuva, que o soja estava morrendo, começou a chover e apresentou ótima produtividade. Então eu acho que, eu diria o seguinte, é muito otimismo ainda, com todo esse tempo. Outra coisa, El Niño para o americano é bom, né? Sim. Se El Niño é bom, se ele tem ainda para chover, o resto de junho, o julho, ele é capaz de salvar a lavoura com chuva lá no final de julho, né? E soja é soja, né? Soja aguenta o tranco. Ela aguenta o tranco e com uma ou duas chuvas lá no final, ela... então, assim, resumindo, não quero jogar água fria, como tu diz aqui nos colegas, mas eu acho que o nosso futuro é complicado. E eu acho que fazer alguma segurança no patamar de bushel que anda agora, acho que é um bom negócio. Pelo menos prudente. Prudente, é isso aí. Isso que é gestão de risco. Tu está gerenciando seu risco de alguma maneira. Uma coisa que é importante, a safra americana só se define, e os gringos falam isso, então sabe que eles falam no milho, knee high by 4th of July, que é milho no joelho até 4 de julho. 4 de julho está logo aí. Tá? E o milho está realmente sofrendo mais que a soja. Eu acho que, deixa eu dar um passo atrás, o milho nessa condição atual pode sofrer muito mais que a soja. Então, tanto que milho Chicago também explodiu. Então, por isso que expectativa e realidade, eu acho que tem que tirar vantagem de alguma coisa que seja nesses preços atuais, porque se a gente, eu acho que a mensagem de prêmio ficou para todo mundo, acredito eu. Olhem para a safrinha, gente, e olhem na televisão lá, milho ao céu aberto, e a soja, tem milho ao céu aberto, mas tem soja para escoar ainda. Então prêmio, a não ser que mude muito os Estados Unidos, é um cenário
Agora, pode ser que sim. A gente veja o preço no que está hoje, Chicago do jeito que está. Amanhã depois começou a chover nos Estados Unidos, eu falei, o mercado pode descer do elevador. Então, acho que a mensagem, que eu gostaria de trazer uma mensagem melhor, igual aconteceu um ano atrás, dela em janeiro, mas eu estou sendo assim, frio e realista, acho que a palavra é essa, em cima do que o mercado desenha hoje, pelo menos. Tem um dinheiro em cima, ó. Dá para ouvir aqui qualquer coisa. Certo. O que acontece? Nessa situação de milho e não exportou toda a soja, o Arco Norte não recebe soja de muito pouco. Um ou outro vai ter que ser. Exato. Qual vai ser? E daí, sempre a soja já tem a preferência por ter valor agregado maior. Então vai ter um congestionamento, não no transporte, mas lá na expedição, para poder embarcar nos navios. Confirma? E isso pesa no quê? Prêmio. Prêmio. E é o famoso gargalo, ele vai começar lá e ele vem pesando. Ele vai pesar no interior de alguma maneira. E uma coisa que você falou aí, está na hora de comprar dólar, quem vai viajar. Eu diria que está na hora de vender dólar, né? Porque o real está valorizado, quem tem dólar. Sim, né? Entendi. Isso é verdade. Mas o senhor tem razão. O cenário é exatamente esse. Porque se eu tenho muito receio da safrinha. Não só eu, a gente tem 3 escritórios no Mato Grosso. Aí o pessoal fala, mas o produtor lá está ferrado para ele não vender. O produtor vendeu o milho. Tem 40% do milho bem vendido, porque ele pegou o preço bem lá em cima. Então esse milho vai ter que sair por algum canto também. A gente vai ter uma briga nessa saída por soja ou milho. Temos 1 minuto, hein? Alguma última pergunta? Juliano, encerra. Acho que temos uma aqui, ó. Uma finaleira. Boa tarde, Eduardo. Parabéns pela palestra. Pergunta, pensando em travar, é mais viável via Chicago ou B3? Chicago, sem sombra de dúvidas. O problema da B3, e ter um contrato na B3, por que eu estou falando sem sombra de dúvidas, tá? Eu trabalho com Chicago há 16 anos. Eu nunca operei um contrato da B3 de soja, né? Está crescendo liquidez, está crescendo volume, só que o mercado comprador, trade, não opera muito a B3, então a gente não tem liquidez na B3. O especulador, que é aquele cara, ele também não compra e vende B3. No milho é diferente, tá? Milho tem correlação, mas soja na B3, olha, não é. Então, assim, como hedge, as indústrias, as empresas acabam usando Chicago como ferramenta de hedge e proteção. Então, o caminho acaba sendo Chicago mesmo. Obrigado. Senhores e senhoras, pessoal e molecada aí que tem um monte de gente nova, legal, sigam no agro porque é um baita potencial. Muito obrigado. Agradecer, Eduardo, e entregar a lembrança com produtos da região aqui de Dom Pedrito. Tá? O peso é bom, né? Parabéns. Obrigado, pessoal. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Juliano.